amores, voltamos. Hoje vamos corrigir a prova da ESA 2018, referente ao concurso 19 e 20, tá? Vamos discutir um pouquinho as questões de português aí e ver as principais matérias que vem caindo na prova, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, corrigindo a prova 2018, eu não tenho o texto, tá? Eu não consegui o texto, eu procurei na internet, revirei, não consegui localizá-lo. Quem tiver o texto e quiser me enviar, eu fico muito agradecido, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer a correção da prova com vocês, tá? Vamos lá. A primeira questão, ela falava sobre: pequei, senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais lento o delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Gregório de Matos Guerra, tá? Nessa estrofe, o eu lírico expressa uma construção de linguagem típica do barroco, conhecida como... Pessoal, se eu estou trabalhando com o barroco, eu tenho dois tipos de linguagem, tá? Que seria o quê? Primeiro, eu tenho que saber a diferença entre o cultismo, tá? E o conceptismo. Cultismo eu também chamo ele de gongorismo, e o conceptismo que seria a minha segunda opção. Então, a resposta correta aqui, tá, seria conceptismo. Porque lá no barroco eu tenho duas divisões. O cultismo ou gongorismo, tá, ele trabalha com o padre Antônio Vieira. Tá? E o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, ele vai trabalhar com o conceptismo, tá? Que é na poesia, essas características. Tranquilo? Então, esse conceptismo é uma prática recorrente do estilo, tá? E ele corresponde ao quê? Ao jogo de ideias, ao desenvolvimento de um raciocínio argumentativo, tá? E que o eu lírico procura sempre construir o conceito segundo o qual, justamente por ele ser um pecador, né, ele merece o perdão. Mas ele não vai deixar de continuar pecando, ok? Outra questão que eu tenho, ela diz o seguinte: até que ponto a imersão digital dos mais jovens prejudica a sua socialização e, mais importante, o seu rendimento escolar? A alternativa que interpreta o vocábulo socialização e a expressão rendimento escolar é: socialização. O que a socialização me traz? Tá? Socialização e rendimento escolar, ele seria a minha interação social e a minha produtividade escolar. Seriam as duas palavras que eu consigo substituir ali, tá? Que é essa interpretação. A próxima questão, ela trabalha o seguinte: no trecho, vive-se em uma era na qual se obtém qualquer conteúdo em segundos, que pode ser replicado em minutos, mas dificilmente será assimilado. A palavra assimilado apresenta os significados de... O que seria essa situação de assimilado? Tá? É fixado, aprendido. Então, tá ali ela. Letra B. É uma questão muito tranquila. Nessa questão, no período boas razões para crer que se iniciou uma reação em cadeia, o se adquire função pronominal. Ele está adquirindo função de um pronome, ele está acompanhando o verbo, ok? O período em que o se é um elemento com outro valor morfossintático é... Então eu vou ver as alternativas e ver qual é que não está na função pronominal, que não está trabalhando com o verbo. Olha só, quando Budi se compadece do destino dos ursos polares. Aqui, ó, compadece, o se está na frente, então está trabalhando, ele está sendo pronominal do verbo compadecer. Se isso não for capaz de chocar o leitor, ó, esse se não está com verbo, aqui ele está funcionando como uma conjunção, tá? Subordinativa adverbial condicional. Então, ele já está diferente daquele se lá em cima. Então, essa aqui seria a minha resposta correta. Vamos ver as outras. Já a água do mar escura absorve radiação e se aquece. Ó, aquece, esse se está junto com o verbo aquecer. A muralha de ar enregelante que se assenta sobre o polo. Ó, o se ali está junto com o verbo assentar. Está sendo pronominal.
numa época em que o sol não se levanta. Esse se está junto com o verbo levantar, então está sendo pronominal. Então confirma para mim que o correto aqui seria a letra B. A próxima questão, ela traz o seguinte: são substantivos. A próxima questão diz assim: são substituições gramaticalmente válidas ao modo imperativo, exceto. Então, olha só, direita, vou ver. A senhora me traz o documento amanhã. Se você se calasse, direi uma palavra aos que me ajudaram. Mãos ao alto. Olha só, todas essas situações aí estão me dando exemplos, tá, de substituições válidas do modo imperativo. Só tem uma aqui que não vai me dar o modo imperativo, que seria a letra D. Tá? Por que ela não me dá? Porque o verbo conjugado ali, né? O verbo está destacado, ajudarem, ele está no futuro do subjuntivo, tá? E esse tempo marca a eventualidade no futuro. É empregado em orações subordinadas, tá? Adjetivas. Enuncia o futuro do presente. Então, por isso que ele não é o modo imperativo, ok? A minha próxima questão, eu vou trabalhar com ela da seguinte forma. Na frase, vive-se uma era na qual se obtém qualquer conteúdo em segundos. O se, ligado ao verbo viver, tem o mesmo valor em... Opa, que tipo de valor eu teria ali? Tá? No contexto ali, tá? Vive-se uma era, o verbo viver está empregado na acepção de vivenciar, tá? Já a era que está sendo vivida, né, vivenciada por nós, assim, nesse sentido, trata-se de um verbo transitivo que? Direto, que, portanto, admite voz passiva. O se, então, é um pronome apassivador. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí eu tenho que ver dentro as alternativas, né, abaixo, qual é o que me traz essa situação aí. E o que vai me trazer isso aí seria a letra D. Quem faz algo. Então, ali eu tenho voz passiva, eu tenho um pronome apassivador. Os outros não. Os outros, arrependeu-se. Quem se arrepende de algo. Ainda se via no mundo, quem vê alguma coisa. Mas ali eu teria um pronome, tá? Um pronome junto com o verbo. Meu pai tranquilizou-se quando cheguei. Olha só, eu tenho aqui dois verbos. Então aqui eu tenho quando. Eu tenho duas orações, é o período composto. A mãe queixava-se baixinho, tá? Quem queixa-se, queixa-se. Então aí eu tenho um verbo intransitivo, ok? Na próxima questão, eu trabalho o seguinte. Quanto ao processo de formação de palavras, escreva V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas as assertivas abaixo. Logo, assinale a alternativa que tem a sequência correta. Bicicleta, automóvel e sociologia são hibridismo. Sim, eles possuem duas partes, bici mais cleta, auto mais móvel, sócio mais logia. Então, eles são hibridismo e vêm de descendências diferentes. Eu tenho descendências inglesa, latina, grega, tá? Embora, em boa hora, agricultura, agro mais cultura, maldizente, mal mais dizer, tá? Isso aí seria a composição? Sim, cada uma com a sua situação. Em boa hora, tá? Composição por aglutinação, tá? Agricultura, agro mais cultura, tá? E então estão corretas também. Ponteira, sozinho e bombeiro. Ponteira vem de ponta, então é derivação, tá? Sozinho vem de só. E bombeiro vem de bomba. Então eu tenho derivações. Então a correta aqui seria a letra E.
todas estão corretas. Realmente, as derivações ali, as formações estão corretas, as classificações. A próxima questão, ela diz o seguinte: analise os exemplos que seguem quanto à figura de linguagem e marque a alternativa correta. Primeiro, o que ele está me trazendo ali? João é meu irmão, Pedro, primo. Que noite escura. Os brasileiros somos alegres. Vamos lá. João é meu irmão, Pedro é meu primo. Então ali eu teria o quê? Eu tenho uma omissão, tá? Uma omissão, eu teria um zeugma. Ok? Entenderam como é que funciona a situação do zeugma? Primeiro eu faço o quê? Eu omito e depois, primeiro eu falo, depois eu omito, tá? Que noite escura. Bom, se é noite, ela já é escura, então aí eu teria o quê? Um pleonasmo, uma repetição da mesma ideia. Os brasileiros somos alegres. Então aqui eu teria o quê? Uma silepse, tá? Eu estou me incluindo, tá? Os brasileiros são alegres, então somos o quê? Eu também sou brasileiro, estou me incluindo aí, ok? Então aqui seria a letra B. Minha próxima questão, tá? Eu trabalho com o quê? No período, as pessoas que ele vai atender são especiais. A palavra que exerce a função do que? Qual é a função sintática desse que? Qual é a função dele dentro da oração? Tá? A morfossintática que a gente diz. Tá? Olha só, eu teria duas orações. As pessoas são especiais. Que ele vai entender? Que ele vai atender. Quem é que ele vai atender? Ele vai atender as pessoas. Então aqui eu teria o quê? Uma função de pronome relativo. Estou retomando algo que eu já falei, ok? Minha próxima questão, tá, é sobre a pontuação do período. Nesse julgamento, porém, deve-se considerar até que ponto a imersão digital dos mais jovens compromete sua socialização e, mais importante, o seu rendimento escolar. Marque a alternativa correta. E ele vai me dar lá. Porém, está entre vírgulas porque é uma oração intercalada. Não. Tá? A vírgula depois da conjunção aditiva é marca de uma ênfase. Também não, ela não é aditiva. Porém, está entre vírgulas porque é uma conjunção coordenativa deslocada. Olha aí a minha resposta. Estou deslocando ela, então ela tem que vir o quê? Com vírgula. Mais importante, está entre vírgulas porque por estar na ordem inversa. Não. Não, não. Mais importante está onde o mais importante? E mais importante, ali eu vou ter o quê? Eu estou ressaltando, eles teriam que estar no final. Então ali eu desloquei, tá? Esse mais importante. Então por isso que ele está entre vírgula, tá? Não por estar na ordem inversa. A vírgula sempre depois da conjunção coordenativa porém. Não, porque ele está entre vírgulas. A vírgula sempre vem antes dele, tá? Então, aqui a resposta minha correta seria a letra C, ok? Minha próxima. Marque a alternativa em que o sinal indicativo da crase foi empregado de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Bom, ele foi empregado da forma culta. Iremos àquela reunião após o almoço. Após a gravidez, começou a praticar yoga. Pedi a ela que tivesse calma. Ele não fica próximo a pessoas que falam demais. Ela irá embora daqui a 15 minutos. Olha só. O que eu tenho que cuidar aqui, então? Primeira coisa. Haverá crase diante do pronome aquela. Tá? Sempre que o termo regente exigir a preposição a, eu tenho que colocar a crase. Então, neste caso, o verbo ir é regido pela preposição a. Tá? Quem vai, vai a algum lugar. E eu tenho aquela. Então, por isso que a junção, né, do a, preposição, mais o a, artigo. Ali não é o artigo, é porque o a tem o aquela.
Então, o A inicial do pronome é aquela. Então, por isso que ele vai se utilizar dele para receber o sinal indicativo de crase, que seria a minha resposta correta, tá? Tranquilo? Quem começa, começa algo. Quem pede, pede algo, tá? Fica próximo a pessoas. Olha só, o a pessoas. Eu tenho que cuidar, porque a minha palavra após a crase está no plural. E a minha letra ali está no singular, então crase nem a pau. Então eu tenho que cuidar isso aí. E ele irá embora daqui a 15 minutos. Também não vai crase, ok? Próximo. Quando ao sujeito assinale a alternativa cujo termo destacado esteja corretamente identificado. Olha só, eu quero saber o que está correto. E quem disse isso? É um sujeito oculto? Não. Ficamos algum tempo sem falar. Sujeito simples. Também não. Era verão e fazia calor. Sujeito indeterminado. Não. Só que é um sujeito inexistente, tá? A menina foi resgatada pelo bombeiro. A menina é um sujeito simples. Falaram por mim os abandonados de justiça, os simples de coração. Sujeito composto. Então, está aí a minha resposta. Porque eu tenho dois núcleos, os abandonados de justiça, os simples de coração. Então, essa aí seria a minha alternativa correta. Terminamos aqui a correção da prova da ESA 2018, tá? Continue acompanhando, dê um like, se inscreva no canal aí, porque ainda vou fazer as correções das provas da SpaceX, da ESA, da AFA e da EAR. Um beijo aí, um abraço para vocês, um beijão do gordo.